funcionalidades, alguns comentários, e as dúvidas a gente vai colocando aqui no chat, e daqui a pouco a gente explora essas dúvidas. Tá gravando aí para vocês, gente? Apareceu. Uhum. Sim? Então tá pronto. Márcio, tudo bem aí, Márcio? Tudo bem, bom dia. Deixa eu selecionar aqui o videozinho também, que a gente vai conversando e navegando no vídeo, né? Uhum. Enquanto ele carrega, a Carol também postou aqui no chat, pessoal, onde tem as opções de mais informações. Então, aqui, se vocês não estiverem vendo, ela posta de novo, onde tem os FAQs, as perguntas mais frequentes, tá? Sobre o SouGov e sobre o Acesso Gov. É importante a gente estar sempre ligado nas FAQs, porque lá é o principal canal que a gente vai divulgar a base de conhecimento que a gente tem de problemas e soluções, tá? E se vocês tiverem alguma sugestão, algum problema para colocar, abre um chamado na Central CIPEC e faz a sugestão lá que a gente implementa isso na FAQ e, se for o caso, até implementa no aplicativo, ok? Então tem esse post aqui da Carolina, onde tem as FAQs, dúvidas de acesso mais frequentes. Márcio, tá ok aí? Tá ok, eu acho que... Falta só a sua tela, Isso. Apareceu? Apareceu. Obrigado, Márcio. Beleza. Meu nome é Márcio, eu trabalho com o Meneguin, com o Rafael também, no Departamento de Sistemas, né? E aí eu vou mostrar um pouco da navegação aqui do aplicativo. A gente fez um vídeo também, né, para que não ter apresentar online para vocês, que o Teams de vez em quando dá alguns problemas. Então a gente preparou um videozinho e a gente vai pausando o vídeo e vai comentando, tá bem? Bom, essa aqui é a tela inicial. Como vocês estão vendo aí, lá tem várias opções. A gente evoluiu da parte do CGEP Mobile, o SouGov está vindo uma nova roupa, mas além dessa nova roupa, as funcionalidades que existiam no CGEP Mobile, várias foram aprimoradas também. Uma delas é essa parte inicial da tela do Home, né? Onde que você pode, nessa tela, ver todas as funcionalidades. Isso é um grande avanço e facilita muito o acesso para o servidor. Ele pode alternar entre vínculos, ele tem o órgão, a matrícula ali, que ele pode alterar entre os vínculos ativos dele e visualizar até os excluídos também, por onde ele já passou. Ele apresenta um resumo do último contra-cheque já na tela, para você acompanhar. Isso a gente acha muito importante, porque além hoje das COGEPs, o que aconteceu no CGEP Mobile e está acontecendo no SouGov? A gente está trazendo para o servidor os valores, tanto da prévia quanto os contra-cheques finais, permitindo que o próprio servidor consiga homologar a sua própria folha, né? E caso tenha algum problema, entrar em contato diretamente com vocês, para que vocês rapidamente adotem alguma medida se for necessária. Temos um menu de autoatendimento que a gente vai navegar e mostrar aqui para vocês. Nesse autoatendimento, ele tem todas as funcionalidades que o CGEP Mobile tinha, que é a parte de contra-cheque, ficha financeira anual, afastamento, arquivos para imposto de renda, né? E, além desses, foram criados 2 novos serviços, que foram o Prova de Vida para os aposentados e pensionistas, e também tem uma parte de solicitações, que é a parte que a gente está trazendo dos requerimentos para cá, né? Então, são serviços novos e que nessa tela inicial ela é apresentada tudo que precisa para o servidor. Ali em cima a gente tem uma engrenagem, que essa engrenagem ela mostra para você a possibilidade de você habilitar ou desabilitar a leitura biométrica. Os celulares que têm biometria facial ou do dedo, como o Meneguin falou, podem ser habilitadas no início do login do aplicativo.
Os celulares que não têm isso, ele nem aparece a opção de biometria, tá bem? A mensageria, ele fica naquele sino em cima, então fácil também. E a parte de sair do aplicativo também, ali em cima com a setinha para a direita. Nós temos nessa tela home também um menu que fica do lado ali do seu Gov, que além disso ele tem algumas facilidades que mostram também a parte de termo de uso, a versão do aplicativo e por aí vai. Tá joia? Então, começando a navegar. Acho que Pessoal, tem alguém com microfone aberto, o né? microfone aberto. Deixa eu fechar o microfone, tá? Aí. Márcio, acho que você tem que ligar seu microfone de novo, que eu silenciei todo mundo. Beleza. Tá bom, aí. Então, navegando. Entrando no contra-cheque. Isso aqui já teve uma mudança, né? Uma parte que foi importada lá do CIGEP Mobile, que é uma das funcionalidades de consulta do contra-cheque. Ela foi remodelada, colocando os totais já acima, né, para fácil visualização. A parte de baixo ele tem o rendimento podendo ser detalhado ou minimizado com a setinha para cima. E os meses já aparece aqui em cima também, facilitando essa navegação horizontal dos contra-cheques. No CIGEP Mobile, a gente tinha que selecionar um determinado mês e entrar. Se a gente quisesse consultar outro mês, a gente tinha que voltar à tela inicial e consultar novamente, né? Detalhar ele. Aqui ele já vem detalhado, simplesmente você navega nessa barra horizontal acima com os meses. Uhum. Ele está mostrando e colocamos também alguns gráficos novos, mostrando também a parte de remuneração mensal, o rendimento e o desconto. Puxando a tela para a direita, né? Vocês estão vendo essas bolinhas. A parte do contra-cheque ele tem 3 telas. Tem a tela do detalhamento do contra-cheque, empurrando ela para a esquerda, a tela aparece os gráficos de remuneração mensal, rendimentos e descontos, com seus percentuais, empurrando a tela para a esquerda novamente. Essa tela é nova da evolução remuneratória, que você pode acompanhar clicando ali no rendimento desconto. Ficha financeira anual. Assim como o CIGEP Mobile, dependendo do vínculo, nós temos as fichas financeiras anuais desde o início da sua vida no serviço público, ou seja, pelo menos até a partir de 90, que tem a parte do SIAP, né? Da criação do SIAP. Então, de 90 até agora, dependendo do vínculo que você selecionar, você vai ter acesso à sua ficha anual. Teve uma evolução também que você pode, a cada tela, selecionar o vínculo. Antes você tinha que estar com o vínculo selecionado e aí navegando no aplicativo. Agora, a qualquer momento, você pode alternar entre os vínculos, ali com a setinha para baixo. A gente ocultou, né, a matrícula aqui para preservar a pessoa, mas isso aqui é ambiente de homologação, mas de qualquer forma a gente ocultou. Ali em cima viria o órgão e a matrícula do servidor. A matrícula do servidor onde vem ali, além disso, também está vindo se aquele vínculo, se ele está ativo ou é um vínculo excluído, tá? Para melhorar a seleção e a visualização do usuário. Então, ficha financeira no ar, só clicar naquela setinha e ele faz o download. Entrando em consignação, também houve uma evolução. No CIGEP Mobile, a gente tinha as margens consignáveis de 5% e 30%. Aqui agora a gente, com a nova legislação, já tem os 5%, os 35% e foi incluído a informação da margem consignável também dos 70%.
Além disso, a base de cálculo e os descontos compulsórios. São informações que constam na parte de consignação do servidor do grande porte, né? Então, a gente trouxe mais informações aqui. Além disso, vai haver uma evolução também na próxima entrega, já dando um spoiler aí, essa parte de consignações também depois vão ter as relações das rubricas compulsórias e as facultativas, tá? Mas houve essa evolução também. E, Márcio, e é importante comentar que também um aplicativo ele já contempla os 4 cenários de visualização da margem, né? Que dependendo do cenário em que o servidor esteja, o aplicativo já até informa se há a disponibilidade ou não para fazer o financiamento, e se for um cenário que inclusive reduz a margem dele, ele já contempla nessa visualização da margem aí tanto de 5, de 35 quanto 70, né? Então, assim, vai depender, essa visualização vai depender do cenário em que o servidor esteja quanto às suas consignações totais, né? Tanto a parte de descontos compulsórios, quanto descontos de 5% e 70%, e 35%. Isso foi uma outra evolução que trouxe a regra de negócio para o aplicativo, né? Mostrando que o servidor ali, por exemplo, não tem a margem mais dos 35%, ele entrou com uma margem dos 70%, então houve uma redução da margem de 35% para a margem dos 70%. Isso tem um cálculo, tem uma regra, né? Isso já está sendo apresentado para o servidor. Acontecia antes do servidor ter uma margem sobrando dos 35% e não entender por que ele não podia utilizar. É porque essa margem foi reduzida porque ele usava já um pedaço da margem dos 70%. Ou seja, aqui agora é a margem real do servidor, tá bem? Isso vai facilitar bastante para as COGEPs e também para o órgão central de dar explicações, né? Rendimentos do IRPF. Houve também uma evolução nessa tela apesar de você ter também essa parte de alternar os vínculos, que você pode ter mais de um vínculo, né, e ter mais de um comprovante de rendimento. E também foi feita uma evolução, porque você só podia pegar do ano passado, né? Ou seja, a gente está em 2021, a gente podia pegar só os dados de 2020. Com essa evolução agora, a gente pode pegar até 5 anos. Então a gente pode descer até 5 anos do ano que está atrasado aí, tá bem? Em 2020. Vai ter o 2019, 2018, 2017, tá? Para o servidor que quiser pegar um comprovante antigo de rendimento, que era também uma das solicitações que eram feitas às UPAGs, né? Então o servidor perdeu aquele comprovante de rendimento, ele ia atrás da UPAG para também fazer o download. Hoje ele está conseguindo fazer os 5 anos no Solgov. Márcio. Oi. Bom dia. Meu nome é Isabel Saldanvivo. Eu queria fazer uma sugestão. A gente, aqui no RH, a gente tem muitos questionamentos sobre essa questão das consignações. Eu sei que lá no site do portal, eu já fui lá, tem algumas perguntas sobre esse assunto. Mas seria possível ter um detalhamento dessa explicação que você deu para a gente poder, toda vez que chegar uma demanda sobre esse assunto para a gente orientar o servidor? Porque ele fica muito angustiado. Eu acho que sim. Tem uma parte que foi construída do FAQ e que a gente, eu não sei se está tudo lá, mas a gente está evoluindo e até para botar essa explicação do cálculo, né? Então, assim, o próprio sistema, ele já vai começar a mostrar essa redução, né? Para o próprio servidor, que já vai entender que a margem dele reduziu, mas ele pode ter uma explicação da área de negócio, que é a nossa área de pagamento, dando exemplo, ou falando desse cálculo, como é que funciona, né? Mas assim, já houve uma grande evolução com essa parte de mostrar os 70%, de ter uma mensagem dizendo que ele já gastou a margem dos 35%,
que esse valor do saldo dos 35 já é o valor dos 70, ou seja, ele já ultrapassou a margem disponível para ele e mostrando uma margem real, né? Então, mas a gente pode anotar aqui e ver como é que está o nosso FAQ e evoluir até o nosso FAQ, que normalmente é mais a parte de navegação, né? Como que ele obtém esses dados, mas a gente pode evoluir e colocar uma explicação também. Pessoal, relembrando aqui, né, que a gente começou a reunião, as perguntas mais frequentes estão aí no FAQ, né, os links, e as dúvidas, a gente pede a gentileza que coloque no chat para a gente abrir uma sessão de perguntas e respostas ao final da apresentação. Queria lembrar também que ao longo dessa semana nós teremos plantões tira-dúvidas temáticos, né? Então, hoje o tema aqui é acesso e navegação no aplicativo, né? E amanhã, deixa eu pegar aqui o calendário. Amanhã é cadastro e consignações. Amanhã... Tem no chat também, viu, Rogério? Aí, olha aí. Então, amanhã é cadastro e consignações, exatamente, dia 6, de 10 ao meio-dia também. Isso, dia 7, módulo vou colocar no grupo, tá? Isso. Módulo CIGEP Requerimentos e Auxílio Transporte, no dia 7 de maio, e na segunda-feira, dia 10 de maio, atestado web e prova de vida. Exatamente. Então, a gente tem esses fóruns temáticos, tá? Só reforçando a todo mundo, coloca as dúvidas, a gente está com bastante dúvidas aqui no nosso chat, a Carolina está compilando elas para a gente poder responder daqui a pouquinho, tá legal? Vamos lá, Márcio. Beleza, vamos lá. Aproveitando, falar de duas funcionalidades que eu não comentei no início. Vocês estão vendo um olho com uma reta cortada ali, né? Onde aparece na frente no contra-cheque de abril de 2021. Isso foi uma das solicitações que foram atendidas, tanto das COGEP e dos servidores, que se preocupam em que, no momento que o aplicativo abre, ele mostrar esses valores, né, do contra-cheque. Então, o que pode ser feito ali? Pode ser ocultado esse valor do bruto, desconto e líquido no início do aplicativo. E você mostrar isso, e você mostrar somente quando você quiser. Tá bem? Se você deixar ele oculto, se você sair e voltar, ele volta oculto, ele só volta a aparecer se você clicar no olhinho de novo. Tá bem? Debaixo da parte de sair, tem uma carteira ali, que também eu não comentei ela, é a carteira funcional também digital que nós temos. Ela foi também remodulada, ela está com aqueles dados da carteira funcional, mas ela já aparece já no início o QR Code, aquele QR Code de validação dos dados funcionais, né? Desculpa. Ok. A gente só não vai apresentar a carteira, porque tem vários dados pessoais aqui, né? Então, como são dados sigilosos, mas vocês vão poder ver no aplicativo de vocês, tá bem? Tá. Férias. Trouxemos a parte de férias também, que está apresentando todas as parcelas que você pode tirar, as férias que já foram encerradas também, e as férias não solicitadas. Isso tudo na primeira tela, tá, gente? Então, assim, a primeira tela é como se fosse, assim, sei lá, um painel do carro, né? Que você inicia e você tem acesso a todas as informações, a todas as funcionalidades. O atestado de saúde, que é uma das novidades. Isso, todos os órgãos, agora os servidores que têm direito a encaminhar o atestado, né? A grande evolução, que você não precisa levar mais o atestado até vocês. O próprio servidor, tendo atestado, tem uma regra lá que até 5 dias ele pode enviar já na parte digital esse atestado para análise do gestor. Então, assim, uma grande das evoluções nessa época até de pandemia, né? O servidor não precisar se deslocar até a unidade,
não ter contato com vocês e assim e enviar também rapidamente e não perder esse prazo, né? Porque o servidor dependia também, ou dependendo da doença, né? Se fosse contagiosa ou se ele não pudesse levantar da cama, alguma coisa, e um parente levar alguma coisa assim, hoje ele pode fazer em qualquer lugar, tá bem? Saiu do médico, ele já pode tirar uma foto disso daí e enviar para a área gestora da COGEP para analisar o atestado. Excelente, né? Uma grande inovação que o Solgov já trouxe logo de início, né? Isso, ele é carregado nessa parte, uma foto que você pode tirar na hora ou um arquivo que está no seu documento do seu celular, tá bem? Então, assim, ele tem alguns passos, né, que são de enviar a mensagem. O pessoal pouco conhece, mas o que que acontece? Depois de você enviar essa imagem, existe o que a gente chama de osserização. Na parte de conferência de dados, então, o que que ele faz? Ele lê aquela foto, preenche os dados, se ele conseguir ler o atestado, o que está escrito no atestado, e já preenche automaticamente para o servidor, tá bem? O servidor confere e confirma e envia esse atestado. Então, tem a parte de uma inteligência artificial dentro dessa parte do atestado. E uma inteligência, então, que você consiga até o sistema ajuda o preenchimento para o servidor, né? Se ele conseguir recuperar essas informações. Márcio, só lembrando que o atestado ele é visível pelas unidades do CIAS, né? E em alguns locais, da mesma forma como acontece hoje. Isso, ele já faz a evolução de entregar para o pessoal do CIAS, né? Dos órgãos, das unidades de saúde, né? Só que você não precisa entregar fisicamente, isso chega a ser protocolado e vocês encaminharem para a área do CIAS e já vai para o pessoal do órgão que tem acesso ao sistema do CIAS para fazer análise do atestado, casos de devolver se não tiver correto e os procedimentos normais, né? Nós trouxemos também a parte dos afastamentos, que o servidor acompanha a sua vida funcional também de afastamento. Esse gráfico ele vai sendo dividido de acordo com a quantidade de afastamentos. E dentro de cada afastamento também ele tem o período de dias que a pessoa se afastou. E você já falou de férias, né, Márcio? Isso. Mas é importante dizer que nesse momento o Solgov apresenta só as férias já programadas, né? Programadas e gozadas, né? E as solicitações de férias está previsto para próximas entregas do Solgov, né? Isso, além da consulta, né? A gente vai ter numa entrega futura, a gente tem um calendário de entregas que vai permitir fazer a parte de inclusão, o servidor fazer a inclusão também pelo celular de férias. Uma das evoluções também do aplicativo aqui vão estar vários requerimentos. Um dos requerimentos que já está disponível é para que o servidor possa pedir o auxílio transporte. Ele tem uma inteligência dentro desse pedido do auxílio transporte que ele já começa apresentando uma tela para ele ver se vale a pena ou não ele pedir esse auxílio transporte. Ele, com base do contra-cheque do mês anterior, ele verifica se ele pedisse, né, o vale transporte, o valor do desconto estimado seria tanto, ou seja, ele já lê a rubrica do vencimento básico do servidor, faz um cálculo e já traz um valor estimado. Dependendo desse valor estimado, a pessoa já pode prosseguir ou, de repente, parar até por aqui, né? Para falar, não, eu vou descontar mais que eu estou pedindo, então eu não quero. Mas esse cálculo em cima dos 22 dias. Dentro do auxílio transporte, ele existe a possibilidade de você fazer pedidos menos que 22 dias. Servidores, por exemplo, que estão
trabalhando no home office e que tem que ir no órgão somente 4 vezes ao mês. Então, eles conseguem colocar lá os 4 dias, verifica o quanto que vai ser de rendimento, quanto que é desconto, tem uma tela, resumo no final disso, que apresenta para o servidor. Ele estando contente com esses valores, ou tomando ciência desses valores, aceita, né, faz uma declaração, e a declaração já está pronta, ele só aceita, e aí envia também para a área gestora, que são vocês, né? Isso tudo já está em produção, tá, pessoal? Essa parte inicial, por exemplo, do auxílio transporte, vocês verificam que tem o endereço de onde que a pessoa, o início da trajetória e o final da trajetória. Esses endereços são editáveis, porque tem algumas regras que você precisa editar esse endereço. Temos os percursos de ida, de volta, você informa valor de cada passagem, de cada transporte utilizado, e tem uma tela de conferência final que você verifica os valores. Você querendo prosseguir, você envia isso para a área de recursos humanos, que recebe isso via a parte de requerimento, gestor. Tá? O gestor de requerimento vai receber esse pedido lá, tá bem? O servidor agora ele pode pedir pelo celular o auxílio transporte. A parte então de segurança que eu estava comentando, assim que você clica naquela engrenagem, é aberto o menu de segurança. Dentro do menu de segurança, nós temos como configurar a biometria, caso a gente não tenha habilitado, queira habilitar, ou autorizar o dispositivo. O que vem a ser cadastrar o dispositivo? Nós temos algumas regras, algumas funcionalidades que necessitam uma segurança maior, que é a carteira funcional e a parte de consignação. Para utilizar isso, ele vai preciso fazer um cadastramento do dispositivo, que ele entra e confirma a parte da senha lá do acesso Gov, e esse dispositivo fica gravado, né, tanto para a segurança do servidor, quanto para a segurança do gestor, quanto para qualquer problema que venha ocorrer, né, de consignação de carteira funcional, que são dados mais sensíveis, e a gente tem o celular que foi utilizado para fazer essas funcionalidades. Isso fica gravado, tá bem? Dentro do sininho, nós temos as notificações que também sofreram evolução. Antigamente, a gente não conseguia fazer uma parte de selecionar todas as mensagens, marcar todas as mensagens como lidas, que são esses 2 checks, ou deletar todas as mensagens. A gente só conseguia deletar de uma em uma, e agora a gente consegue fazer essa parte para todas as mensagens. Era uma das solicitações dos órgãos também, das OPAGs, dos servidores, e foi implementado. Então, assim, só mostrando a parte da exclusão, exclui da mensagem com sucesso. É que o tempo aqui está muito seco também em Brasília, o pessoal falando assim, vai dando vontade de tosse, né? Mas desculpa aí. Tem a parte das minhas solicitações, que você acessa como se fosse a consulta a requerimentos do servidor, só que agora no mobile também, inclusive solicitações antigas, né, se elas estão em análise, se elas foram devolvidas, se elas foram canceladas, se elas foram finalizadas. E você tem filtros ali em cima, né? Se você tiver vários requerimentos, para que você possa filtrar. Ah, eu quero somente visualizar as finalizadas, somente as em análise. Tá bem? Isso também é uma novidade aí do aplicativo, SouGov. Bacana. E tem também a parte no meu perfil,
que trouxe os dados pessoais, funcionais, de contato dos dependentes e as inconsistências cadastrais. Nos meus dependentes vão sair todos os dependentes do servidor. Acho que aqui já. Os contatos aí, o número do celular e do e-mail, caso você queira alterar. Os cadastro funcional, tem a parte de cargo, função, né? E dependentes, aparecem os dependentes e os benefícios do dependente. E tem a parte do menu, que mostra também o menu do aplicativo. E aqui ficou também a parte de localizar a unidade de gestão de pessoas. Caso o servidor precise entrar em contato com vocês, quando ele clica ali, aparece o telefone da COGEP, o e-mail da COGEP, o endereço da COGEP. Aqui ele é vinculado também, ao PAG que ele é vinculado. Inclusive, se ele clicar no endereço, abre um navegador, tipo o Google Maps, alguma coisa assim, ele consegue até fazer um roteiro, uma trajetória até vocês. Bom, a navegação, basicamente é isso, né? O aplicativo que a gente desenvolveu com a finalidade de ser fácil, trazer todas as funcionalidades na tela, fácil de tocar, de navegar, de entender, né? Então, a gente acredita que tenha deixado a navegação do aplicativo de forma muito fácil. Tá bem? Seria só Legal. isso, então. Márcio, eu só queria rapidamente ressaltar 3 pontos. Tem como você pôr na home? Tem sim. O Márcio já falou assim, de forma bem clara para todos aí de várias vantagens, mas eu queria só ressaltar o que ele falou. Uma realmente da facilidade de acesso. Como vocês podem perceber aí, com apenas um toque, como foi mencionado pelo Márcio, vocês têm acesso a várias funcionalidades, né? Já na barra superior já tem acesso a algumas funcionalidades, né? Como foi falado, menu, notificações, configurações, né? Sair. Logo na sequência também facilidade de acesso à carteira, a própria facilidade de acesso aos contra-cheques com um clique em meus contra-cheques ou no autoatendimento consultar contra-cheque, já automaticamente é apresentado o último contra-cheque vigente, tá, da remuneração do servidor. Se for a prévia, ele apresenta a prévia, né? Se for já uma remuneração, ele apresenta a remuneração, mas ele sempre já apresenta diretamente, né? Acho que isso é uma facilidade. E embaixo também todos os acessos lá, a página início, que nós chamamos da home, dos autos atendimentos, das solicitações, né? Da ajuda, do meu perfil, que tem todos os dados cadastrais do servidor. Então, assim, a home realmente ela traz essa facilidade de acesso. Essa é uma diferença em relação a que tinha antes, e continua tendo o menu para acesso às funcionalidades, né? O segundo destaque aí, de facilidade de acesso aos dados também, eu não sei se vocês perceberam, é a questão do vínculo ali em cima, em que está ocultado ali, que o Márcio está mostrando, está na home órgão e matrícula, né, na parte superior, aparece o vínculo agora em todas as telas que se aplicam. Então, hoje, para quem tem as pessoas que possuem mais de um vínculo, elas têm a facilidade também, com um toque na mesma tela que ela está, mudar o vínculo, se for necessário, para fazer alguma operação que seja relacionada àquele vínculo. Então, assim, a mudança de vínculo agora, ela não é necessária mais recorrer ao menu, né? E acionar uma funcionalidade de selecionar vínculo. Então, com um clique também já é possível mudar o vínculo, seja na home ou na própria página em que a pessoa está navegando. E o terceiro, acho que aspecto para reforçar aí também, é a questão que as funcionalidades são apresentadas de acordo com a situação funcional, né? O Márcio falou isso, mas eu destaco essa inteligência, o aplicativo traz também, de saber interpretar e quando exibir aquela funcionalidade de acordo com o vínculo do servidor. Acho que são esses 3 pontos aí que eu queria ressaltar em cima, que o Márcio falou bem para vocês, mas que são realmente de facilidades. Até, inclusive, lá no contra-cheque, por exemplo, hoje, para navegar em outros meios, já está na rolagem horizontal, né? Depois que vocês acessarem também, basta um segundo clique para vocês terem acesso a um outro mês, né?
de interesse, então, assim, com essa facilidade e com todos esses recursos que os aplicativos têm de melhores práticas, né, de inovação com rolagem, tanto a rolagem vertical, que é a rolagem para baixo, quanto a rolagem para a esquerda, que é a rolagem horizontal. Então, vocês podem usufruir disso, né, com esta versão do aplicativo. Perfeito, Valdivina. Realmente, essa parte do autoatendimento e das solicitações, ela tem essa parte da inteligência, né? Por exemplo, o servidor aposentado e pensionista vai aparecer a prova de vida, para o servidor ativo não aparece esse prova de vida, ou seja, só aparece o que a pessoa, de acordo com a sua situação funcional, teria acesso. E eu esqueci de falar de ajuda também, que é a parte do chat, que é uma grande evolução também que tem nesse aplicativo. No menu ali embaixo, ajuda, quando você clica nele, ele abre um chatbot, né? Com assuntos, já tem alguns assuntos que são mais frequentes, mas a qualquer momento também você pode escrever um pedido de ajuda de que você queira saber, e a inteligência artificial do chat, ele vai te responder aquela pergunta. Esse item hoje, na primeira versão, está implantado um chatbot de perguntas já pré-definidas, assuntos, e isso que o Márcio falou aí, destacou bem, está nas próximas entregas, né? Quer dizer, são inovações que o SouGov vai trazer. O Rafael está com a mão levantada aqui. Rafael, você quer falar alguma coisa? Rapidão, eu queria, na verdade, fazer uma intervenção, porque eu acho que seria bom a gente ir para as perguntas, porque eu acho que muita gente veio aqui para perguntar, e eu acho que tem muita pergunta aí, o pessoal já foi respondendo, a Carol e eu acho que a Mayara estavam consolidando essas perguntas, e aí eu já vou aproveitar aqui para pedir para o Rogério, para o Márcio, para a Carol, para a Mayara, irem se preparando para fazer as perguntas, que eu imagino que vocês devam estar consolidando, e aí eu vou ganhar um tempinho fazendo um breve comentário sobre o acesso, né? Porque eu acho que muita gente entrou depois daquela nossa navegação, Meneguinho, e eu acho que valeria a gente só fazer um comentário. Eu acho que a navegação, de novo, só se for necessário, a gente pode fazer no final, mas eu acho que valeria a gente entrar nas perguntas. Eu só queria destacar com vocês, primeiro ponto, né? Eu acho que a gente sempre vai existir essa relação de garantir a segurança do acesso aos dados de vocês, né, como servidores públicos. Então, a gente tem todo o cuidado, né, no acesso aos dados de informações financeiras, né, ou até mesmo de serviços, né, da realização de uma consignação. E por isso que a gente não tem como ter um acesso, né, onde o usuário simplesmente colocasse lá um e-mail, o nome dele, e ele conseguisse acessar tudo, né? Eu acho que seria fácil para o usuário, mas também seria fácil para quem é mal intencionado. Então, a gente sempre vive, né? O acesso é algo muito complicado, né? Ele sempre está nessa dicotomia. Mas a gente tentou trazer para vocês uma visão geral e uma forma mais fácil. Qual é a forma mais fácil de você acessar o SouGov? Né? Você faz o seu credenciamento do acesso GovBR utilizando seu CPF e outras informações simples, né? Que é e-mail, CPF, nome completo, data de nascimento e, no máximo, nome da mãe. Se você for pelo acesso do CPF, você facilmente vai conseguir essa credencial. E se você é um usuário nosso, que já acessa o CIGEP Mobile e toda a família de sistemas estruturantes de gestão de pessoas, você já tem uma credencial do CIGEP. E a gente, então, facilitou para que essa credencial do CIGEP fosse o nível de autenticação necessário para garantir a segurança. Então, se você solicitar o selo de autenticação servidor público, que já dá a você um status de nível prata, você vai conseguir acessar. Então, com essas informações, com a senha do SIGAC, né, e com as informações de e-mail, nome completo, CPF, data de nascimento e nome da mãe, você consegue fazer o acesso ao SouGov. Isso é o importante que vocês precisam saber. Esse é o caminho feliz que o Rogério destacou aqui, né? Existem outras possibilidades? Existem, pessoal. Existem outras N possibilidades que o acesso GovBR, que o Igor pode falar um pouquinho, né, ou pode aguardar aí para responder ao longo das perguntas, né, que podem dar a vocês níveis de credenciais até maior, né, do que o acesso necessário para o SouGov. Mas para o SouGov, esse é o necessário, né? Você tem uma senha do GovBR, nível CPF,
né? E você complementa com a autenticação do SIGAC. Isso é o básico, né, para você conseguir acessar o aplicativo. Mas eu já passo para quem vai começar a responder perguntas. Vamos ver quem não falou ainda. Carol, você tem alguma pergunta que você queira responder? Thalita, por favor, Thalita. Deixa eu só complementar uma coisa. Ontem a gente fez um levantamento do perfil para a gente poder produzir um material que atenda a maior parte das pessoas, a maior dúvida, tá? Então, assim, o material que a gente está produzindo está sendo em cima do maior número de questionamentos que vai ocorrer, que são aposentados e pensionistas que só possuem o selo bronze. Então, a gente vai trabalhar em cima disso para mitigar o maior número de erros possíveis para poder ajudar vocês, tá bom? Então, a gente está produzindo um vídeo que vai justamente apontar esse caminho para poder ajudar esse público. E a gente, com isso, vai alcançar o maior número possível de possíveis questionamentos, tá bom? Perfeito, Thalita. Perfeito, Rafael. Obrigado aí pelas intervenções. Vamos começar aqui com as perguntas. Eu vou pedir para o Márcio, o Valdivino e a Carol abrirem a câmera, até porque a gente aproveita e apresenta a equipe que está aqui no Plantão Tira Dúvidas, focada aqui no tema acesso e navegação. Então, vamos lá. A primeira dúvida aqui há bloqueio de acesso por erro de senha? Sim, há bloqueio de acesso. O Igor, por favor, responda. Vamos lá, então. E o Igor também. Toda hora eu estou esquecendo do Igor, né, Igor? Você me desculpa, gente, viu? Eu vou ser sincero para vocês. Acho que esse movimento, esse efeito está ocorrendo. Esqueceram o Igor, não sei o quê. Isso é o objetivo nosso com relação ao acesso. Aí eu até brinco, né? Por quê? É uma autenticação, é um acesso, é a conta do cidadão. Então, isso tem que ser fácil. Isso não é um cara especialista vem aqui explicar para vocês, não. Isso eu vi pelos integrantes da equipe, do SouGov, do pessoal que, assim, eu nunca tive nem contato. E você vê que o projeto em si, ele está atendendo esse objetivo. Está ficando fácil ao cidadão, está ficando fácil as pessoas acessarem com a minha conta. Igual uma conta bancária. Você tem acesso ao seu banco, você tem suas informações, seu login e senha, você consegue acessar. Então, assim, eu fico muito feliz por ver essa experiência que teve aqui. Com relação a essa pergunta, tá, Meriguinho? Existe sim, isso é um controle que nós temos hoje no Login Único para garantir a segurança da conta Meu Gov. Por quê? Conforme vocês explicaram no início, o GovBR, minha conta GovBR, ela é a conta do cidadão para acesso a serviços públicos federais, municipais e estaduais. Todos os sistemas de administração pública federal que estão aderindo ao Login Único, automaticamente o cidadão vai conseguir acessar. Então, esta é uma forma de segurança que nós temos. O bloqueio de N tentativas. No caso, são, se não me engano, 4 tentativas. Então, o cidadão ele fica bloqueado, porém, o cidadão que for o elegível de fato da conta já consegue, que nós chamamos, recuperar essa informação. Que lá tem até a orientação de como você recupera a sua conta. Você pode recuperar a sua conta pelos métodos, igual eu acabei de falar. Banco credenciado, e-mail, telefone, que é o SMS, e até pela validação facial. Então, assim, o cidadão que for o elegível, que é o dono da conta, ela estando bloqueada e verificar, o Login Único vai apresentar a informação, os passos, e a pessoa consegue recuperar no momento que ela perceber isso, tá bom? Nesse caso, eu acho que é importante a gente falar que o Acesso Gov ele é diferente do SIGAC, né? Que no SIGAC, as unidades de gestão de pessoas tinham que entrar no sistema para desbloquear alguns usuários. Nesse caso, não vai ter mais essa funcionalidade de desbloqueio pelas unidades de gestão de pessoas, né? O desbloqueio é feito pelo próprio usuário, pelo Acesso Gov, né? Como autosserviço, né? Não tem que ter um acionamento, né, da unidade de gestão de pessoas como era feito no SIGAC. Isso é um ponto que é a vantagem do login, né, gente? Essa questão do sistema ser um sistema autoestruturante, em que a ideia é desacumular funcionalidades e deixar isso para uma questão de sistema. Então, hoje o Login Único, por ele ter essa característica, o acesso, a conta Gov, de ser uma conta totalmente digital, hoje a gente evita essa questão de acúmulo de funções. Para vocês, em termos de se preocuparem, ter que liberar esse cadastro. Então, hoje o cidadão fica de posse disso. E aí vocês também evitam uma questão de fraude, né? Dificultar um atacante, porque querendo ou não, o atacante vai querer fazer alguma forma para poder recuperar sua conta. As formas que você tem para recuperar são formas que quem possui é o próprio cidadão. Então, essa é a ideia do login, para facilitar ao máximo.
Eu aproveito esses ganchos para dizer que hoje está se apresentando o SouGov voltado para servidor, tá? O SouGov que vai ser disponibilizado para as COGEPs, ou seja, com serviços para a automação, a transformação digital da COGEP, vai vir nas próximas versões, tá bom? Então, agora, nesse momento, essa versão lançada ontem, ela é focada no servidor. E já há uma pergunta frequente para quem precisar recuperar a conta, tá? Tá, eu passo para você. E aproveito também para pegar o gancho que, nesse momento, o CIGEP Mobile, o CIGEP Gestor e o Banco de Talentos, que serão unificados no SouGov, né, que estão sendo, ficarão no ar por mais um período, por mais 30 dias, tá? O CIGEP Mobile fica por mais 30 dias. Valdivino, desculpa aí a sua intervenção, pode falar. Não é só para apoiar que já existe também lá nas perguntas frequentes do SouGov, né, uma pergunta frequente aí que orienta no caso de recuperar a conta. Para quem tiver com bloqueio, pode entrar lá e verificar, né? Já tem também, tanto no Acesso Gov.br quanto no SouGov, tá? Ótimo, destacando aí as perguntas frequentes, a importância disso. Nós listamos as orientações, nós colocamos as FAQs, né? Então também está disponível dúvida frequente do Acesso Gov. Hoje o login único ele não disponibiliza apenas aquela telinha e o cidadão vai lá e se vira. Não, hoje nós temos uma dúvidas frequentes e conforme a Tamenei comentou no início, ela é atualizada constantemente. A nossa equipe aqui, que é a parte na Secretaria de Governança Digital, nós somos responsáveis por atualizá-la constantemente. Então ali o que vocês quiserem de dúvidas, questionamentos, dúvidas mesmo, podem acessar ali que ali é atualizado frequentemente. Ainda sobre isso aí, eu queria saber uma coisa. O meu áudio está liberado? Não, vamos ler as perguntas, pode ser, Luiz? Pode ser? Você se importa? Não sei se meu áudio está liberado, porque eu queria perguntar pelo e-mail, porque tem a forma de recuperar a senha que é por e-mail ou por telefone, né? Aí eu queria saber se esse e-mail e telefone, ele é sincronizado com os dados que tem no próprio CIAP, no caso, os dados que são atualizados por CIAPnet e CAIA Servide. Se, digamos, se uma pessoa quiser modificar um e-mail dentro do próprio órgão, se isso vai para o Acesso Gov, ou se esse Acesso Gov ele pega de outros bancos de dados. Ele pega de... Aí eu explico, eu vou explicar a parte Acesso Gov, aí o pessoal do SouGov complementa. O que acontece? O login único, ele tem uma estrutura que ele cuida da parte de autenticação e autorização. Essas informações da autenticação, nós compartilhamos essa informação é compartilhada aos sistemas que são integrados com a autorização do próprio cidadão. Lá nós temos um momento que a pessoa nunca acessou o serviço, ele tem uma telinha que é apresentada para autorizar, apresenta essas informações e fala, ó, você está de acordo em compartilhar com esse sistema que precisa delas para poder trabalhar? Sim ou não? Se sim, nós compartilhamos essas informações. Agora, à volta, se você mexe no SouGov, por exemplo, e vai no Acesso Gov, não. Isso não é permitido, até por questão da LGPD. Porque cada sistema controla a sua estrutura e a sua governança de dados. Então, o que ocorre? Esta volta do SouGov atualizando o login único não ocorre. Mas o que ocorre? O cidadão, ele tem, além da autenticação, ele tem a manutenção da conta dele. O que é a manutenção? Você pode verificar os níveis que vocês têm, que falaram dos selos, você pode verificar o e-mail que está cadastrado ali, o seu nome especificamente que você foi cadastrado, porque hoje o Acesso Gov, ele não adentra na questão de ser o login, ser o nome da Receita, nome do TSE, nome não sei o que, não. A conta Gov.br é a conta do cidadão. Então, se ele tem, por exemplo, um nome social e ele é conhecido assim, então o cidadão pode mexer ali, ele pode adicionar uma foto que ele tenha, e essas informações podem ser compartilhadas por sistemas integrados. Eu acredito que o SouGov, com certeza, eu já vi ali a tela, ele compartilha essas informações. Então, por exemplo, essa informação eu passo para o SouGov. Se o SouGov tem uma atualização interna, cabe a ele definir, no momento da autorização, se ele utiliza, se ele atualiza, entendeu? Então, hoje, do Acesso Gov, o que eu posso falar é isso. Todos os sistemas, isso não vale a pena o SouGov. Todos os sistemas que são integrados ao login, nós fazemos essa mão da autenticação quando o cidadão autoriza, tá bom? Certo, mas então é o seguinte, se a pessoa tem um e-mail que ela usa, e aí ela faz essa autorização, ela tem um e-mail no CIGEP, e esse mesmo e-mail passa a ser o e-mail que ela vai usar no SouGov, Acesso Gov, correto? Caso a pessoa perca esse e-mail,
fazendo a alteração desse e-mail via SIAPnet, esse e-mail também vai ser atualizado para ela acessar o SolGov? Não. Hoje aí, não. nesse caso, como é que altera esse e-mail no SolGov, caso a pessoa perca o e-mail? Mas não vamos confundir. O SolGov atualizando o e-mail dele, a guarda da informação está ali. A outra está guarda, no SolGov, está no SIAP e no CIGEP. Essa é a minha preocupação. Aí ele vai mexer na manutenção da conta dele, do acesso Gov, tá bom? São duas guardas de informações. Hoje, a conta, eu tenho elementos X. No SolGov, você tem muito mais elementos que você tem a guardar, como eu acabar de falar agora, margem, coordenação, perfil, chat. Então, o que ocorre? No momento que você modifica o e-mail aqui, este e-mail, quem sabe, é apenas o SolGov. Caso o cidadão queira, não, eu quero que esse e-mail que eu modifiquei no SolGov, quero que também tenha no acesso Gov. Então, vai ter o acesso, você vai acessar a sua conta, administrar a sua conta no login único e alterar esse e-mail também, tá bom? A minha preocupação é justamente quando a pessoa perde o acesso. A pessoa perde o acesso e também perde o e-mail. Então não tem lugar nenhum para alterar o e-mail. É porque você tá confundindo duas coisas. Assim, desculpa se eu estou falando confundir, mas assim, é porque uma coisa é o e-mail que você está utilizando para sua credencial de acesso do Acesso Gov, que você, como cidadão independente de servidor público, cadastrou para o GovBR. Isso aí é o que o Igor está explicando, que ele deve ser feito dentro da plataforma do GovBR, que é a sua credencial de acesso. Esse é um ponto. O outro ponto é o e-mail, os e-mails, inclusive, que você tem cadastrado, que você tinha no CIGEP, que agora você tem no SolGov, que tem e-mail funcional, né, o institucional, e que tem o seu e-mail pessoal também cadastrado, para a sua vida funcional. Como, por exemplo, se você for chefe e um servidor seu solicitar férias, isso vai chegar para o seu e-mail institucional que está cadastrado no nosso sistema estruturante, que o SolGov vai refletir. E todas as alterações que você fizer dentro do SolGov, como você fazia no CIGEP, vai refletir para essa finalidade, para a gestão de pessoas. A gente não está falando de acesso ao sistema. O acesso ao sistema, ele deve ser feito dentro da plataforma do GovBR. Como qualquer cidadão, o servidor também vai fazer isso. Isso tem como alterar também, né? Complementando tanto o e-mail no SolGov, como também o e-mail no acesso Gov. Isso. Então, se você perdeu, você vai ter que fazer a troca nos dois ambientes. Tá? Eu não sei se aproveita. Mas é uma coisa para a gente registrar, Meneguinho, para a gente pensar em como ter esse intercâmbio, que a gente possa pensar numa facilitação para o usuário. Né? O usuário que, por exemplo, você fazer uma alteração no lado, ele já diz, você já quer fazer a mudança no SolGov, e a gente possibilitar pensar em algo assim. É uma boa sugestão. Eu vejo isso, Rafael. Luiz Cláudio, Rio de Janeiro. É justamente essa ponto. Desculpa interromper, tá? Mas é justamente essa questão que os idosos, se a gente já sente uma certa confusão nesse momento de interpretar a cronologia dos fatos, né? Tu imagine quem é idoso lá na ponta e a pensionista também. Então, ela vai se sentir confusa. E outro aspecto também seria com relação a essa característica. Se lá no GovBR o e-mail está sendo informado, a nossa competência de informar, como eu disse aqui, a portaria 73 do MPOG, né, de 2015, que determinou que a UPAG fosse fazer a informação do e-mail, essa característica vai deixar de existir da nossa competência de UPAG? O só o GovBR vai transferir? Está entendendo? Então, são competências... Veja, Luiz, vamos lá. Vamos separar. Uma coisa é a credencial de acesso que você vai fazer lá no GovBR. Essa é um atributo do cidadão, da pessoa. A outra coisa é os dados cadastrais no cadastro de pessoal no SIAP e no CIGEP. Este é de governança da COGEP, entendeu? Então, assim, a portaria diz lá que vocês têm que atualizar o cadastro do servidor. Permanece essa atividade, essa competência é da COGEP. O cidadão, ele usa várias chaves para entrar em várias portas, tá certo? A credencial do GovBR é uma chave dele, é uma chave de propriedade dele, da pessoa. E ela tem a possibilidade de usar um e-mail lá, atualizar um e-mail e etc. Esses dois cadastros, atualmente, eles não se confundem. Atualmente, data de hoje, tá bom? O Rafael até falou, vamos pensar numa maneira de
de comunicar isso, mas neste momento são coisas separadas, tá Isso bom? é uma particularidade nossa, tá, Luiz? Por exemplo, a Receita Federal também faz o mesmo esse ano para o imposto de renda, né? Foi utilizada a credencial do Gov. Isso significa que o e-mail que está cadastrado na Receita Federal precisa ser o mesmo do GovBR, e se ele alterar um, vai alterar o outro? Não. O meu INSS é a mesma coisa. O cidadão utiliza o GovBR para acessar o meu INSS, mas isso significa que o INSS, no cadastro dele, né, como beneficiário, como pensionista ou como aposentado, ele é o mesmo e-mail do cadastro? Não, isso serve para tudo, Luiz. Não é só. A gente serve para todas essas visões. Nesse ponto, nesse mesmo ponto aí, a questão do desbloqueio ainda vai ficar na nossa governança ou vai ficar pelo GovBR? Veja, Luiz, vamos lá. Espera aí, Luiz. Luiz, a Carol até destacou isso agora há pouco. Ela falou, a atividade de desbloqueio que existia no SIGAC, ela deixa de existir para os acessos do servidor, no CIGEP Mobile e nos serviços ao servidor na web, tá certo? Isso deixa de existir, não precisa mais fazer. Por quê? Porque o servidor vai passar a utilizar o SouGov, e com o SouGov ele é autosserviço, ele mesmo desbloqueia isso no GovBR. Tá? Vamos para a lista de perguntas. Eu acho que é importante de algumas pessoas no início com dúvida com relação ao CIGEP gestor, né? O acesso ao CIGEP gestor, se vai continuar ou não. Acho que era importante a gente tratar sobre isso também, só para esclarecer, porque também isso traz aquela informação que o SIGAC vai continuar para o CIGEP gestor. Para quem o CIGEP gestor, eu estou falando da COGEP, né? De quem acessa na COGEP o CIGEP faz a parte operacional. Sim. Como destacado, o SouGov, hoje é voltado para o servidor. A parte de COGEP, as atividades de COGEP continuam sendo feitas lá no CIGEP. Não há interferência neste momento. No futuro, a transformação digital vai chegar lá, tá bom? Tá bom. Desculpa aí, mas obrigado. Assim, só um complemento em relação a isso, Meneguin. A forma de tratamento dos requerimentos continua o mesmo para as unidades de gestão de pessoas, né? O módulo requerimentos. Mas já existe quando a gente está migrando algum requerimento do CIGEP Web, aí olhando para a visão usuário, né? Quando a gente está migrando esse requerimento para o SouGov, é possível que alguns deles tenham mudança para as unidades de gestão de pessoas no sentido do processamento desse serviço, não da ferramenta. Então, no módulo requerimentos hoje, auxílio transporte, por exemplo, que é um dos temas que a gente vai tratar na sexta-feira, né? Foi um que a gente automatizou o processamento do serviço, mas a análise dele continua sendo no módulo requerimentos. Então, todo o processo que houver algum tipo de mudança na forma de atuação das unidades de gestão de pessoas, a gente tem sempre construído um tutorial explicando o passo a passo de como fazer a partir de agora. Então, neste movimento de agora, a única mudança para vocês está no auxílio transporte, mas a ferramenta continua sendo o módulo requerimentos do CIGEP, tá? Tá. E a gente tem um dia aqui de tirar dúvidas específico para esse módulo, né? Que aí vai poder explorar bastante essas dúvidas. Sexta-feira. Que é sexta-feira, relacionadas a isso daí. Mas o tutorial já está disponível lá na página do SouGov, no portal do servidor, né? Tá? Perfeito. Vamos continuar com as questões? A gente consegue, né, dar o suporte para o aposentado e pensionista, alterar o e-mail no CIGEP e desbloquear. E daí o que eu estou entendendo do SouGov é que se esse aposentado e pensionista entrar em contato com a gente não vai conseguir dar nenhum tipo de suporte para eles fazerem esse desbloqueio. Eles vão fazer sozinhos, é isso. A gente vai falar, olha, o RH não consegue te auxiliar. Tá, você está se referindo ao acesso, né? Ao acesso, então, talvez o Igor possa passar um pouco da experiência que o GovBR está tendo com o INSS, que é um público de aposentados e pensionistas também. Carol? Eu só acho que era interessante mostrar para as unidades de gestão de pessoas, se o Igor permitir, eu vou abrir aqui a tela, o FAQ lá do Acesso Gov, tá? Vai lá. Eu acho que ajuda. Se ele quiser apresentar também, fica à vontade, tá? Então, Carolina, vou fazer o seguinte, você abre para a gente não ficar carregando e a gente vai comentando nos principais pontos.
Conforme a Carolina está mostrando, gente, este é a FAQ que é chamada Dúvidas Frequentes do Login Único, Acesso GovBR. E se vocês forem ver, um dos pontos que tem a maior recorrência, que é a pergunta, é a recuperação de senha. Se vocês forem ver agora, é o primeiro item que é aberto. Ó. No centro da tela, você está vendo lá, recuperação de acesso à conta. E lá, pode clicar, Carolina, em como recuperar a conta de acesso, que é o primeiro item, que é a primeira pergunta. Lá, vocês podem, como gestão de pessoas, apresentar essa estrutura ao servidor que tem o interesse, falar, estou com dúvida para recuperar minha conta. Esta FAQ, ela é orientada não apenas por texto, mas por imagem. Então, nós apresentamos as imagens para a pessoa se orientar. E lá vai mostrando passo a passo o que cada um pode fazer. A FAQ do login não é só para essa área, para toda ela. O conceito dela é este. Você tem um texto, como se fosse um manual do usuário mesmo, orientando os principais pontos que o servidor vai seguir para poder recuperar sua conta, cadastrar sua conta, ter acesso a outras funcionalidades, quando vocês vão gerar dúvidas. E eu acredito que isso vai ajudar muito vocês no quesito de dúvidas com relação ao acesso, porque isto é um padrão de mercado, tá? Não é só do SouGov, não é só de qualquer um. Confundir o acesso que você tem ao sistema para o que você vai acessar. Isso se mistura muito. Igual foi a pergunta aqui agora. Poxa, agora então quer dizer que eu não vou mais liberar o e-mail do cidadão quando o cara vai desbloquear. Mas não é isso. Quando você for falar do cadastro do SouGov, o e-mail você vai poder mexer. É o que acabaram de falar aí, do cadastro dele. Mas agora, na parte da autenticação, é que você vai dar uma liberdade para ele, para o cidadão, para ele poder estar mexendo na conta dele. Então, vocês separarem bem isso. Essa cultura, não se preocupem, ela é comum em qualquer administração, qualquer órgão que tenha pegando essa situação, mas separa muito bem o que é conta, cada autenticação, do que é de fato o sistema. Entendeu? Só vocês aparem nesse sentido, tá? E também não quer dizer, os aposentados estão interagindo bem com essa página, já que vocês têm serviços no INSS. Acho que essa foi uma preocupação das COGEPs, né, em atender. Isso. Talvez você pudesse... Estão se inteirando tão bem que a questão que hoje outros serviços estão se aproveitando dessa situação, igual o SouGov vai aproveitar. Eu cito o exemplo, o serviço de microempreendedores. Nós temos muitos microempreendedores no país que são pessoas aposentadas. Eu falo mais velhas com todo respeito, mas são aposentados mesmo, que estão pegando um outro serviço, estão abrindo empresas e estão utilizando o login único, que é lá no portal do microempreendedor. Isso foi muito rico para eles ter a FAQ. Porque o que acontece? O órgão agora não fica à mercê de querer entender o sistema. Não, você não tem que entender sistema algum. Está aqui, ó, cidadão, as orientações, como recuperar a conta, está tudo aqui. Você vai poder ter esse acesso. Então, eu acredito que a experiência que nós temos hoje é que o órgão tem dúvida do acesso Gov, direcione ao cidadão. E muitos estão fazendo o quê? Passam pela FAQ nos principais temas, só para você ter uma noção do que tem ali dentro, só uma noção, e direciona o cidadão para isso. Então, assim, a experiência que nós temos com o e-mail INSS, com microempreendedores, com empresas, é que está sendo bem positiva essa questão de nós não fazemos uma caixinha e passar para vocês, ó, você tem que falar isso. Não. Nós temos toda a estrutura, o cidadão ele já vem pronto para ir. Ele vem pronto. Isso. O que eu falo vem pronto? É porque, como ele já está acessando outros serviços do governo, então, que já tem essa estrutura, automaticamente ele já vai perguntar uma coisa direto do SouGov, ó, minha conta tá dando bloqueada, eu estou tentando acessar o SouGov. Opa, peraí, então esse é o login único. Ah, eu estou tentando atualizar meu e-mail funcional. Ó, já não vai ser o acesso Gov, já vai ser o SouGov. Então, assim, vocês já vão estar direcionados, vão receber esse tipo de questionamento, tá bom? Só querendo colocar aqui uma coisa, de quem está fora de Brasília, aqui, minha experiência pessoal, porque minha família tem aposentados, não é tão boa quanto ao meu INSS e ao SouGov. Por exemplo, eu estou aqui acessando, não sei se só apareceu minha câmera, eu usei a própria coisa de esqueci minha senha, eu tentei usar a validação facial, e eu tenho CNH. Quando eu clico aqui, ó, aparece falha do reCAPTCHA. E também acontece isso com meus parentes, quando eu vou tentar... porque eles esquecem senha, eles dão para outra pessoa muda.
tem um e-mail, esquece a senha do e-mail, tem um celular, troca de celular com um parente, com não sei o quê, e pega o celular, é assaltado. E, geralmente, as únicas coisas que dá para recuperar realmente, de CNH, eu tenho certeza que não vai funcionar muito bem, pelo menos no começo. Internet banking, eu também nunca consegui fazer, nem no meu, nem do meu pai. A ideia é boa, mas só que o principal, que na realidade se usa, é e-mail e senha. No CIGEP, que a gente tem o costume de usar aqui na UFMA, a gente sempre... a pessoa esquece o e-mail basicamente cada mês. Então, quando a pessoa precisa, que esqueceu a senha, que tem que recuperar a senha do CIGEP, a pessoa faz um novo e-mail, a gente altera o e-mail para poder usar. Agora, quando essa parte de acesso do SOGOV passa a ser pelo acesso Gov, a gente não vai ter um e-mail para a gente alterar. E nem ele vai ter um lugar que ele possa ir para alterar esse e-mail também. Essa que é a dúvida de todo mundo aqui. Deixa eu fazer um breve comentário. Falar antes, pessoal. Acho que o Igor pode responder. E aí... essa questão. Eu acho que é importante, tá? Responder essa questão. Eu só ia falar para ele que eu queria falar com ele depois no particular, para a gente mapear essa dificuldade e orientar mais a miúde. Mas, Igor, é isso mesmo. Manda brasa. Não, perfeito. Com relação à alteração do seu e-mail, Libânio, conforme nós explicamos aqui no início, o acesso Gov, ele prima pela questão da segurança do cidadão e evitar a questão da fraude, né, vamos dizer assim. O que ocorre? O e-mail é do cidadão, vamos dizer assim. Então, para ele alterar, ele tem que comprovar essa informação. Não é uma pessoa, por exemplo, assim, vou falar em termos do processo nosso aqui do acesso Gov. Ele não é uma pessoa ligando, informando a você que eu tenho que alterar meu e-mail, sim, não. Não, ele tem que fazer uma comprovação. E isso também tem lá na FAQ. Também tem essa orientação. Nós tivemos esse cuidado para uma questão da fraude e não onerar isso ao órgão. Então, por exemplo, se o cidadão faz de conta, perdi meu e-mail, não faz de conta, eu perdi meu e-mail, não sei nem que e-mail que eu cadastrei no login único. Não tem problema. Se você quer recuperar por esta funcionalidade, que é a única que você tem, não há problema. Lá na recuperação tem essa opção. Se você acessar lá, ó, vai lá na recuperação por e-mail lá, por favor. Vou mostrar isso aí, ó. Pode lá, recuperação de acesso à conta. Procura a opção recuperar por e-mail, ó. Ele vai seguir todos os passos, ó. Pode descer. Vai descendo devagarzinho, ó. Pode descer. Tem um ícone bem ali, ó. Vai, pode descer, continua. Ele fez tudo isso aí, ó. Definiu senha, tudo mais, ó. Pode definir, pode descer, Carol. Ó, caso o e-mail ó, pode subir, Carol. Caso o e-mail da conta de acesso não esteja correto, acesse as orientações para solicitar a alteração. Então, até nisso... Clica aí, por favor. Pode clicar, por favor, Carol. Vai para uma tela que só diz se foi outra pessoa que fez. Nesses passos, aí você vai ter a sua orientação de como recuperar. A gente orienta a questão do facial, para ele tentar primeiro, a gente orienta a questão de banco, autoatendimento se possui. Caso não, você tem os outros passos que vai ficar para o cidadão. Então, a gente está tirando, desonerando a questão do órgão de ter isso e deixando a segurança prima no sentido de evitar o fraudador. Então, Líbano, e tem o formulário também, né? De você, dificuldade. Eu vou te ser sincero, Libânio, isso é para qualquer sistema. Igor, você podia aproveitar o embalo que você está aí. O pessoal está perguntando aqui da recuperação de senha. Às vezes o código de validação não é recebido. Você podia só mencionar o que fazer nesse momento. No momento que o código de validação não é recebido, o que ocorre? Nós dependemos da questão de provedor da internet com relação ao e-mail e provedor de celular quando é SMS. Quando esse código não é recebido, temos que aguardar. Igual a gente até temos na FAQ, orientamos pelo menos a aguardar umas 3 horas. Pelo menos. Porque o que acontece? Nós dependemos do provedor que tá recebendo o seu e-mail. Igual um Hotmail da vida, igual, por exemplo, o telefone, uma Claro, uma Vivo. Isso ocorre, gente. Com relação a estes provedores hoje que prestam esses serviços, eles têm um delay. Mas voltando à questão que o Libânio até comentou, temos uma questão de cultura e que vai ter a mudança, vai ter adaptação. Mas o que o Gov ele tenta trazer é o quê? Não ficar apenas numa opção. É dar outras opções ao cidadão. E a gente tendo a informação para ser apresentada, divulgada, automaticamente isso vai sanando. Foi o que aconteceu com o INSS. O INSS só recuperava a senha dele, só para você ter ideia, pelo balcão. Ou o cidadão fazendo um processo novamente lá de responder perguntas no site.
Então, o que ocorre? Este modelo mudou. Isso foi bem aceito. No início teve dificuldade, porque para costume, mas depois voltou. Aí você acabou de falar agora do exemplo que está dando erro de um reCAPTCHA. Um erro de reCAPTCHA, por exemplo, é uma coisa do Google até. Mas acredito que seja momentâneo. Vamos tentar depois acessar novamente. Caso continue, a estrutura do acesso Gov, SGD, que é a Secretaria de Governança Digital, ela está aberta para responder essas questões, tanto nos canais do meu Gov.br, lá, com relação a reclamações, quanto pelo canal do SouGov, que seria reportar informações. Nós temos nossa central aqui, tá bom? Então, acho que é importante deixar isso claro, que a tecnologia está amadurecida, está crescendo ainda mais, e que o que vocês vão passar agora é uma mudança de cultura, e que vai ter um pouquinho de resistência, normal, mas que vai ser bem positivo para vocês, como ocorreu com o INSS e com os outros que se integraram. Todos esses sistemas que foram citados pelos integrantes aqui eram sistemas que já tinham autenticação, Receita, Portal Microempreendedor, Meu INSS, todos esses já tinham, e passaram a ter o acesso Gov, não por questão de obrigação, porque tinha lá também o decreto, mas optaram por quê? Porque o cidadão já está utilizando, tá bom? Pessoal, vale dizer também um comentário rápido aqui, Rogério. Eu acho o seguinte, a gente decidiu tomar essa decisão porque, assim, todos os sistemas de governo estão indo para o acesso Gov. Então, assim, a gente só fez um caminho que a gente iria ter que fazer em algum dado momento, né? A gente não ia continuar tendo um sistema de governo que não usa a credencial de governo. Então, a gente fez um caminho, né? A gente talvez tenha se antecipado e eu acho que a gente fez um caminho acertado. Primeiro motivo pelo qual a gente fez, né? Porque é uma determinação, né? Determinação que é a credencial de governo. Segundo, porque quando se foi comparado o SIGAC com o GovBR tem muito mais facilidades, inclusive de recuperação de senha, né? Existia uma facilidade para as unidades de gestão de pessoas de poder resetar a senha. Só que aí eu vou para o terceiro ponto, que vocês vão concordar comigo. É a atribuição das unidades de gestão de pessoas ficar resetando senha? É um ponto que eu pergunto para vocês. Faz sentido vocês serem abarrotados de demandas dessa natureza? É um caminho que a gente quer levar atividades que vocês não devem estar fazendo para que vocês consigam se concentrar naquilo que vocês precisam fazer. Esse é um ponto. E para fechar, esse processo é um processo que a gente quer fazer de uma forma muito confortável. Tanto que a gente está deixando o sistema um mês no ar, né? Tanto que a gente não está migrando tudo. Perdi minha senha do CIGEP, não consigo mais acessar, não consigo acessar pela web. Não é verdade. Você vai continuar acessando o CIGEP pela web, né, durante um bom tempo. Você vai ter o CIGEP Mobile, né, que todas as funcionalidades já estão no SouGov durante um mês funcionando, né? E aí a gente vai testando, pessoal. Vamos conhecendo, vamos seguir o caminho, porque eu acho que vai dar certo. Deu certo para o INSS, deu certo para outros sistemas de governo. O SouGov, o acesso Gov, ele também está se aprimorando, né, Igor? Quem sabe no futuro, se a gente perceber que, não funciona de forma nenhuma se a gente não tiver a senha resetada pelas unidades de gestão de pessoas. A gente pode pensar em conversar com a Secretaria de Governo Digital e rever a possibilidade de dar algum acesso específico para essas unidades para que vocês possam resetar as senhas. Esse não é o caminho que a gente quer seguir, porque ele vai na contramão, né, do que essa linha de autenticação e de acesso preconiza na perspectiva de segurança. Mas eu sei que pode ser que se os canais do acesso Gov não der suporte a essa necessidade, ou se os fax, ou tudo que a gente tiver não der esse suporte, a gente revê a estratégia, não tem problema. Mas vamos testar? Vamos, e a gente quer ouvir de vocês se o negócio está funcionando ou não está funcionando. E o que não estiver funcionando, que a gente vai aprimorando. Melhorando o nosso FAQ, melhorando a interlocução com vocês, melhorando a interlocução de vocês com esses usuários. Eu acho que esse tem que ser o caminho. Exatamente, perfeito, Rafael, muito bom. Tem uma pessoa aqui que ponderou que 30 dias é pouco para andar junto o CIGEP Mobile com o SouGov. Acho que vale essa fala do Rafael. Vamos encampar essa ideia, né? Vamos encampar essa ideia, vamos fazer funcionar, que vai dar certo. E outra coisa, o login pelo GovBR, ele tem uma grande vantagem, né? Os serviços de governo estão indo para esse login. Então, para o cidadão, ele vai ter muito mais facilidade de lidar com esse login. Vai ser uma coisa muito mais fácil do que ter um login específico para o CIGEP, tá? Então, acho que só tem a ganhar.
Pessoal, a gente está caminhando para o final, são 11h45, a gente tem que ir caminhando para fechamento. Carol, você queria falar alguma coisa? Queria só, assim, eu vi alguns comentários, algumas questões específicas com relação a algum erro ali de código de afastamento, alguma dúvida sobre imposto de renda. Todas essas dúvidas, a gente pode fazer um consolidado, deixar no FAQ, mas além disso, vocês podem enviar via central CIPEC, tá? Que a gente também tem um grupo executor lá do SouGov, se for relacionado, né, ao sougov.br, mas se não for, aí vocês encaminham lá pela central, mas especificamente, se for sobre consignação, sobre imposto de renda, envia lá pela central CIPEC, que é o caminho que vocês já conhecem. E uma outra coisa, eu só queria mostrar bem brevemente aqui a FAQ que a gente fez do SouGov, tá? Que é uma FAQ mais de navegabilidade, né? Que usuário, principalmente alguns usuários que têm mais dificuldade de ter acesso, né, às funcionalidades, não consegue muito mexer no celular, tem aquela dificuldade, que vocês podem disponibilizar o link para ele, que eu acho que isso facilita muito, né? E aí, por exemplo, um idoso que tem ali mais dificuldade, ele pode ter essa facilidade. Então, tanto a FAQ do acesso.gov.br, que aí vai estar disponível aí, já coloquei no chat para vocês, quanto a FAQ do SouGov, que está também disponível aí no FAQ para vocês. Como assim, a gente está com um tempo muito curto, eu vou só mostrar brevemente, só para vocês terem uma visão do que está disponível lá, de todas as funcionalidades que o Márcio apresentou, e aí, se vocês tiverem alguma dúvida também, vou apresentar via central CIPEC, tá? Legal, Carol. Então, aqui, ó, só para vocês verem, essa aqui é a FAQ do sougov.br. Então, a gente tem várias informações sobre acesso, afastamento, atestado de saúde, auxílio transporte, todas as funcionalidades que temos até agora e todas que tiverem no futuro, a gente vai colocar aqui também, tá? A gente vai continuar construindo aqui essas informações e essas dúvidas com relação, por exemplo, a consignações que eles pediram algumas informações, a gente também vai trabalhar para colocar essas dúvidas aqui também, tá? Para esclarecer essas dúvidas aqui também. Pessoal, eu queria colocar uma situação que tem ocorrido aqui no órgão, não sei se é devido a essa transição de sistema, mas nossos servidores, tem vários servidores recebendo e-mail de confirmação de consignação, né, e o e-mail que está vindo, no caso, é um e-mail institucional, nem é o pessoal cadastrado no CIGEP, só que a consignação não refere ao servidor, né, servidores CPF de outros órgãos, inclusive, até do Ministério da Economia. Já passei isso para o FIUSA, mas ele ainda não me deu um retorno, mas, assim, os servidores estão preocupados, né, saber se seria algum tipo de golpe, ou se é um erro do sistema. Tá. Aí, como tem esse período de transição, né, eu pensei, vai que é algo relacionado a essa transição aí de CIGEP, SouGov, não sei. Tá. Zilda, assim, antecipando a resposta, não é uma coisa do SouGov, não é uma ação de transição, sim, é manter a atenção, porque pode ser um golpe, né, é um golpe muito comum, mandar um spam para muitas pessoas, com informações ali que parecem ser verdadeiras, às vezes até verdadeiras, induzindo a pessoa a tomar uma ação que vai prejudicá-la no futuro, tá? Mas o tema consignação, ele vai ser objeto de uma outra plantão de dúvidas, onde a gente pode detalhar o funcionamento do consignação e essa validação por e-mail. Mas me antecipando, não é uma ação do SouGov, e sim, você tem que manter a atenção dos usuários em relação a isso. Pois é, o estranho é que a mensagem vem como se ela fosse emitida pelo CIGEP, sabe? Tá. Então, assim, é preocupante, né? A gente até consultei alguns das mensagens, os CPFs, né? E tem servidor do Ministério da Economia, tem anistiados de outros órgãos. Tá. Eu vou te pedir que você entre em contato comigo aqui no particular, para mim ter um acesso a essa mensagem e a gente fazer uma apuração em relação a isso. Mas, em casos semelhantes, trata-se de um spam, onde o emissor finge se passar pelo CIGEP, tá? Sempre tem alguma mudança. Nossa! Mas eu vou te passar aqui meu telefone e você me liga aqui. A gente trata desse assunto em particular, tá? Beleza? Para acalmar talvez um pouco o pessoal. Rogério. Para fazer uma consignação necessita de uma autorização, uma adesão, né? Então, assim, apesar de estar chegando esses e-mails, não quer dizer que eles vão conseguir fazer qualquer tipo de consignação, tá joia? Hoje tem mais uma trava, já adiantando a parte de consignação, é que qualquer consignação necessita de uma adesão do servidor de um contrato. Ou seja, se isso não foi feito,
ninguém vai conseguir fazer a consignação, tá bem? A gente vai ter um dia específico para consignação, né? Eu estava dando uma olhada Amanhã, tá? também. Amanhã. Tem muitas perguntas que foram feitas no chat que são que vão ser tratadas e abordadas nos outros dias. Por isso que eu acho que a gente ficou aqui, pessoal, focando no acesso, né? Eu acho que a navegação não é nenhuma coisa que tem tanta dúvida, né? Vocês vão aprender com o uso, né? Ao passo que vocês vão se acostumando com a nova interface, vocês vão aprendendo com essa navegação. A gente, de fato, ficou mais preso aqui ao acesso por essa preocupação. Eu dei uma lida geral, eu acho que tem uma preocupação com aposentados e pensionistas, a gente sabe disso, né? Ontem a gente citou isso no nosso lançamento, que, inclusive, a ideia é que a gente leve as pessoas que têm conhecimento e que têm essa capacidade de lidar com a tecnologia para o aplicativo e que a gente libere, né, os outros canais de atendimento para esse público, porque se esse público realmente precisar de um atendimento presencial, com certeza ele vai ser muito mais bem atendido se ele não concorrer com o Rafael, que não quer sair de casa nem sair do ministério para resolver nada. Tudo que eu puder resolver, nem que eu quebre a cabeça aí, refaça 10 vezes a senha, mas eu não vou querer sair porque eu não vou nem mais para banco. Eu acho que deve fazer anos que eu não vou para um banco. Então tem muita gente como o Rafael que não tem esse interesse, mas sim, tem a avó do Rafael, tem o pai do Rafael que às vezes tem esse interesse e ele sim vai continuar sendo atendido no presencial, se for o caso, se for necessário, e se ele entender que ele não consegue. Então, eu acho que a gente vai acompanhar essa evolução tecnológica também aqui, como está sendo acompanhado nos outros. Eu acho, Meneguinho, que talvez valha a pena. Eu vou continuar olhando no chat se tem mais alguma pergunta sobre acesso, mas a gente já respondeu quase que todas, ou estão ali. Eu queria só fazer um complemento sobre a questão do acesso. Deixa eu fazer só uma última sugestão, e aí eu passo para vocês. Combinar os últimos minutos. Espera aí, vamos era isso que eu queria propor. Vê se não vale a pena, Meneguinho. Calma aí. Avisar todo mundo que as perguntas não respondidas aqui, a gente vai responder e através da Thalita no Conecta Gente, a gente vai disponibilizar as respostas e o material desse plantão Tira Dúvidas, o vídeo, a compilação, os links, tá? Só para Luiz Cláudio, desculpa. Rapidinho, Luiz Cláudio, deixa eu só falar uma coisa para o Meneguinho. Peraí, rapidinho, pessoal, rapidão, questão de ordem, só um segundo. Meneguinho, eu acho que a gente deveria reservar os minutos finais para fazer de novo. Aí eu acho que a Thalita pode interromper a gravação e a gente faz de novo aquele acesso, só porque teve gente que talvez não tenha visto no início. Sim. Acho que valeria a pena a gente fazer o acesso de novo ali para todo mundo conhecer como é que é o acesso. Sim, tá? Antes de terminar, a gente pode terminar e quem quiser ver o vídeo de novo, a gente pode ficar para passar. Eu queria ver com vocês se algum de vocês tem alguma coisa a fazer um fechamento agora. O Valdivino estava com a mão levantada, talvez o Igor, tem duas pessoas que estavam com a mão levantada faz um tempo, que é o Cláudio e o Luiz Cláudio. Acho que seria interessante ver as perguntas deles para poder fechar, né? A gente ainda tem 6 minutinhos, a gente consegue responder. Que eles já estão há um tempo aí com a mão levantada, né? O Luiz Cláudio tem uma dúvida que eu até ia chamar essa dúvida depois. Não é dúvida, é uma sugestão. É primordial o gerenciamento da conformidade aí de quantas pessoas está acessando o SOGOV. Então, seria possível fazer uma estatística da UPAG, né, nesse acompanhamento, que o gestor nosso tenha esse acompanhamento de quantos estão ativos no SOGOV? Teria essa consideração? A gente já tem esse número. Hoje, por exemplo, a gente tem 124 mil já cadastrados no SOGOV. Eu só acho que a gente não consegue fazer assim, por órgão, para dizer por órgão, mas por UPAG, dar essa estatística geral, a gente consegue sim, sem problema. Acho que o Luiz está perguntando para ele poder fazer uma campanha interna, né, de adesão. Isso aí. Inclusive, como a gente utiliza a mensageria, vocês divulgarem aí no dia o lançamento, à noite, justamente a FAQ que vocês disponibilizaram, só que vocês botaram o link, eu destaquei lá aqueles posicionamentos, como acessar e tal, então aproveitei aquele link de vocês e praticamos uma mensageria para todos os servidores ativos, aposentados e pensionistas. Que quem não assistiu, normalmente o pessoal não tem aquele tempo de assistir, ver aquela questão, ou mesmo de visualizar o vídeo. Então, passamos um destaque da FAQ mesmo. Como é que se acessa, a dificuldade. Então, aquilo ali foi bem taxativo, bem demonstrativo para eles, dizendo que, logicamente, que o CIGEP aí seria substituído pelo SOGOV, né? Eu vou fazer o seguinte, então, Luiz, eu vou pedir para a Thalita divulgar
semanalmente para vocês lá no grupo do Conecta a Gente, os números de como a gente está lá. Eu vou ver se a gente consegue por órgão, mas eu acredito que não, tá? Mas pelo menos vocês têm uma ideia geral de como está caminhando a evolução. Vamos ver se a gente consegue colocar um link automático lá naquele espaço que a gente tem dentro do SouGov para as unidades de gestão de pessoas. Fica de alto consumo, né? Melhor do que a gente ter que ficar, talvez a gente consiga fazer rodar alguma coisa automática aí com essa. Beleza, fechado. Obrigado aí. Claudivino, e o Claudio Honor também queria falar. Vamos lá, Claudio Honor. Ok, obrigado. A questão é o seguinte, eu creio que o Rafael já disse que o foco está sendo no acesso, né, hoje, mas enquanto que seja as pessoas estão trabalhando, que está no ar o mobile, os requerimentos que já foram disponibilizados pelo CIGEP vão continuar por lá, porque parece que só o transporte que está no SouGov. Vocês podem responder isso? Os demais continuam do jeito que está hoje, não muda nada. A gente só vai desabilitar qualquer coisa no canal atual quando a gente migrar para o SouGov. Então, o auxílio transporte vai continuar durante esse período aí disponível, né, no CIGEP, e vai ser desabilitado quando a gente tiver a migração total. Os outros requerimentos continuam do mesmo jeito, tá? Ok, obrigado. Valdivino, você que estava com a mão levantada. Isso. Eu só queria comentar lá com o Libânio, o Luiz Cláudio, os demais colegas, né, que também manifestaram no chat essa preocupação da etapa de segurança. É uma etapa importante, né? Foi explicado pelo Igor aí, mas depois que a etapa de segurança ela for superada, o SouGov ele mantém a sessão lá ativa do usuário, e essa facilidade de uso existe. Inclusive, permite configurar a biometria, como o Márcio falou, então vai ser bem tranquilo. O usuário ele vai ter que fornecer a senha novamente se ele deslogar de fato do aplicativo, né, que tem um botão no canto superior direito, que o Márcio comentou com a setinha. Aí, se de fato o usuário desconectar, aí ele tem que fazer um novo acesso. Então, tem essa facilidade realmente depois que ele já está conectado. Então, essa etapa agora é natural, tem uma mudança, né? É importante por conta da segurança, mas, assim, o aplicativo, ele mantém esses recursos de usabilidade que são importantes lá e que facilitam o processo, principalmente preocupando com relação a todos os públicos, né? Inclusive aposentados também, que é a preocupação de vocês aí, tá? Valdivino, só fiquei chateado que eu fui fazer a minha biometria, eu tive que tirar a barba, pá. Eu fiquei chateado pra caramba. Fora isso, depois eu consegui, foi beleza. Tá bom, legal. Como é que tá? Vamos passar o vídeo? Você tá de barba ou sem barba no TSE? Peraí. No TSE eu tô... No TSE eu tô sem barba. Tá, é por isso, é porque a biometria é confrontada, né? Tá. Você coletou no TSE. Então tá, então foi isso. Eu fiquei chateado, muito chateado. Antes de você passar o vídeo, sou eu. Antes de você passar o vídeo, eu só queria passar uma etapa que eu acho que ela é prévia do Caminho Feliz, para que todo mundo entenda rapidamente, né? A ideia aqui é que vocês acessarem a página principal do GovBR, né, aqui em cima, vocês acessarem no Entrar, vocês vão ter a possibilidade aqui de fazer o login de vocês ou criar uma conta nova, que é exatamente o que vai aparecer aqui na sequência. E aí, o que a gente está propondo como Caminho Feliz, que é já exatamente o que vai facilitar o acesso, é que quando você criar uma conta nova, você escolha aqui número do CPF. Você escolheu aqui o número do CPF, eu não vou, como eu não tenho, né, uma credencial para criar um CPF válido e tal, então eu não vou conseguir seguir o passo a passo. Mas, basicamente, você vai colocar aqui o CPF, nome completo, aceitar, você vai validar exatamente aquelas informações que eu falei. Data de nascimento, CPF, nome completo, e-mail e nome da mãe. Com essas 5 informações, você vai conseguir fazer o seu cadastro aqui básico. E feito esse cadastro básico com CPF, aí é exatamente o Caminho Feliz que o Rogério vai mostrar agora para vocês. Peraí. Igor, isso tem na FAQ, não tem, Igor? De repente você podia mostrar a tela. O Rafael, o que ele apresentou foi de fato o que o cidadão se depara quando ele quer
acessar o serviço do governo e nunca teve uma conta no Acesso Gov. Nunca teve uma conta no Acesso Gov. É lógico que no momento ali, às vezes ele lembra da senha do banco, ou às vezes ele quer, às vezes já está com o Meu Gov instalado, mas o que o Rafael mostrou agora é o padrão quando você não tem nada. Eu não lembro da minha senha do banco, não sei se eu fiz meu cadastro lá no TSE, ou tenho uma carteira. Então, automaticamente, esse passo que o Rafael mostrou é o passo que é o inicial, vamos dizer assim, o iniciante, vamos dizer assim, é o que tem o que chamamos de nível bronze aí. Isso, que, assim, principalmente, não é que tem uma segurança fraca, é porque tem uma segurança mínima, porque nós temos hoje requisitos mínimos no sistema. E para garantir que se o objetivo dele é acessar o SOGOV. Se o objetivo dele é acessar só o SOGOV, eu estou querendo essa credencial só para acessar o SOGOV, eu não quero outra coisa agora. Então, isso aqui vai servir para você entrar no SOGOV e fazer o caminho que o Rogério vai mostrar. Porque aí depois você só vai precisar validar com sua senha do SIGAC e pum, já está dentro. Não tem erro. Então, pessoal, eu só vou interromper a gravação. Isso que o Rafael está falando, para quem for assistir depois, vai repercutir um vídeo sem os dados pessoais, né? Para a gente poder explicar o que vai ser, o que ele vai mostrar aqui agora, tá bom? Então, vou interromper a gravação e o videozinho vai ser mandado em seguida. Tá, Thalita, só vou ressaltar um ponto para o pessoal, viu, Meneguinho, é que quem fizer já pelo SOGOV, o SOGOV, ele faz transparente e gerencia a chamada por acesso Gov e já gerencia também o pedido do selo de forma transparente, mas o servidor, de maneira independente, que foi mostrado pelo Rafael, ele pode ir também direto lá no portal do Acesso Gov BR, por exemplo, e criar sua conta, mudar seu selo e depois fazer só o acesso ao aplicativo SOGOV, mas assim, um caminho é mais fácil, talvez um caminho já seja direto pelo SOGOV, tá bom? Pelo SOGOV. Tá. Pessoal, faz esse mesmo caminho. Então, vamos caminhar para o encerramento, tá? Eu fico aqui para mostrar o vídeo para quem não viu no início, o vídeo do primeiro acesso. Relembrando, as dúvidas a gente vai mandar pelo Conecta Gente. Os vídeos, todo o material que a gente está aqui, a Thalita é o nosso contato, ela vai disseminar isso, a gente também vai complementar com outros vídeos, como ela até destacou, tá legal? Fica bom assim? Então, acho que a gente encerra por aqui e eu vou mostrar o vídeo para quem não viu.